Olá, boa tarde. Eu sou o João Guilherme e, junto com o Gustavo e o João Vitor, nós vamos apresentar a biografia e o governo de Emílio Garrastazu Médici. Ele nasceu em Bagé em 4 de dezembro de 1905 e morreu em 9 de outubro de 1985, aos 79 anos de idade, na cidade do Rio de Janeiro, vítima de uma insuficiência renal aguda e respiratória, devido a um acidente vascular cerebral. Foi sepultado no cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro, e era filho do imigrante italiano Emílio Médici e da uruguaia de origem baca, Júlia Garrastasi. Foi casado com Isila Médici e pai de Sérgio Nogueira Médici, um agropecuarista falecido em maio de 2008, e de Roberto Nogueira Médici, um engenheiro e professor universitário. Ambos nasceram em Bagé, no Rio Grande do Sul, e foram comendadores em 20 de julho de 1962 e grandes oficiais em 26 de julho de 1963, da Ordem Militar de Cristo de Portugal. Estudou no Colégio Militar de Porto Alegre, formou-se oficial da cavalaria na Escola Militar de Realengo de 1924 a 1927. Em 1927 foi promovido a segundo-tenente e a primeiro-tenente em 1929. Contra os opositores à Revolução de 1930, foi o comandante do 12º Regimento da Cavalaria, razão pelo qual Getúlio Vargas o promoveu a capitão, porém devolvido a segundo-tenente após a consolidação do golpe de 1930 no mesmo ano. Defendeu o governo Vargas contra a Revolução Constitucionalista de 1932 e, em 1934, galga definitivamente a patente de capitão, sendo designado ajudante-secretário na Escola de Estado-Maior em 1937, porém afastando-se do Rio de Janeiro em 1939 para o 8º Regime da Cavalaria, situado em Araguaiana, no Rio Grande do Sul. Em 1957, assumiu a chefia do Estado-Maior da 3ª Região Militar, em Porto Alegre, a convite do general Arthur da Costa e Silva, então comandante daquela unidade, e com quem estabeleceu uma forte amizade. Foi promovido a general da brigada em 1961 e apoiou a posse do presidente João Goulart sob o regimento parlamentarista. Não há indícios de que tenha participado da conspiração para derrubar João Goulart. E em abril de 1964, por ocasião do movimento militar de 1964, Médici era o comandante da Academia Militar de Agulhas Negras, mobilizando momentaneamente os cadetes, quando avisado por telefonema de seu general Costa e Silva. Posicionando-se em Resende, no Rio de Janeiro, Médici angariou e pacificou as tropas paulistas do Segundo Exército e dissuadiu o Ministério da Guerra Armado de Moraes Âncora, que foi nominado por João Goulart, da Missão Presidencial de Ataque. Posteriormente foi nominado adido militar nos Estados Unidos, onde tinha problemas com o salário e com a coluna, e onde manteve-se retraído por ser monoglota. Em menos de 2 anos retornou ao Brasil e, em 1967, sucedeu o Golbery de Couto e Silva na chefia do Serviço Nacional de Informações, o órgão de inteligência ditadura militar. Nessa agência permaneceu por 2 anos de maneira discreta. Seus cartões de visita eram disputados
O ex-ministro Armando Falcão carregava uma dentro da carteira, numa capa de plástico. A única atividade social de Médici era ir aos estádios, como uma rádio acolada no ouvido. Apoiou o ato constitucional número 5 na reunião do Conselho da Segurança Nacional, em que Costa e Silva assinou o ato. Entre 16 de abril e 20 de outubro de 1969, comandou o Terceiro Exército com sede em Porto Alegre. Com o afastamento definitivo do presidente Costa e Silva por conta de um derrame cerebral, uma junta militar presidida pelo almirante Augusto Rademacher assumiu a presidência provisória da República pelo período de 60 dias. A junta fez uma consulta a todos os oficiais generais das Forças Armadas para escolher entre eles e o general Albuquerque Lima, e Médici foi eleito como novo presidente da República, com a maioria dos votos. Antes da posse de Médici, a junta ainda outorgou uma amenda modificando o texto inicial da Constituição de 1967. Bom, primeiramente, bom dia ou boa tarde para quem estiver vendo esse vídeo. Eu me chamo João Victor, eu vou falar um resumo de como foi o governo dele. E bom, vamos falar um pouco sobre o final do governo Costa e Silva, que o Costa e Silva, ele tá um pouco impossibilitado de continuar na presidência, porque ele estava doente. Daí, por motivos de saúde, o alto comando militar, eles tiveram que indicar o general Emílio Garratzo Médici, que, que era para suceder, né, o Costa e Silva. E com isso, o seu nome do Emílio Garratzo Médici ele foi confirmado no Congresso e assim ele iniciou o seu mandato dia 30 de outubro de 1969. Agora a gente falando um pouco mais sobre o governo de Médici, como que foi, e a gente destaca que ele era um fiel representante da linha dura. Tanto é que, tipo, o período do governo dele foi conhecido por anos de chumbo, né? Que foi devido àquela forte repressão do Estado sobre a sociedade civil e aquela forte censura, né? Que teve nos meios de comunicação. E com o crescimento das guerrilhas em 1968 e 69, o governo de Médici, ele, tipo, ele criou um governo repressivo, um forte governo repressivo, que era ainda mais forte do que os outros anos anteriores, para combater os subversivos que ainda estavam pegando em armas. E a primeira experiência nesse sentido foi a Operação Bandeirantes, que é a OBAN, que foi financiada por empresários nacionais e internacionais e tinha como objetivo garantir a segurança nacional a partir dos controles das informações, da repressão aos opositores do regime militar. E com isso, em 1970, a OBAN ela foi tipo dividida em dois órgãos, e que estavam ligados diretamente ao exército. E o destacamento de operações e de informações, que é o DOI, é a sigla, que era responsável pelas ações práticas de busca, apreensão, interrogatório de suspeitos e coentro de operações de defesa interna. Centro de Operações de Defesa Interna, que é o CODI, que tinha também algumas funções que abrangiam a análise de informações, a coordenação dos diversos órgãos militares e o planejamento estratégico do combate aos grupos de oposição. Embora fossem alguns órgãos um pouco distintos, eles eram frequentemente associados na sigla DOI e CODI.
E os agentes desse órgão, eles, tipo, utilizavam amplamente torturas físicas, morais e psicológicas para obter confissões dos presos políticos. E além do DO e do COD, o governo também contava com o Serviço Nacional de Informações, que é o CNI, que isso foi um órgão de vigilância e controle criado lá em 64, um pouquinho antes do governo do Médici. E com o Departamento de Ordem e Política e Social, que é o DOPS, criado em 1924, com o objetivo de prevenir e combater alguns crimes de ordem política e social que se colocavam em risco à segurança do Estado. Ou seja, se tivesse algum crime político que colocasse a segurança do Estado em risco, quem combatia isso era o DOPS. E com as medidas repressivas adotadas por Médici, os grupos de guerrilha que enfrentavam o regime militar praticamente desapareceram, eles sumiram. E os três focos das guerrilhas localizados eram na Serra de Caparaó, que é localizado lá em Minas Gerais, lá no Vale do Ribeira, em São Paulo, interior de São Paulo, e na Araguaia, que é a fronteira entre Pará, Maranhão e o atual Tocantins. E foram combatidos havendo prisão e morte de vários guerrilheiros. E dentre esses guerrilheiros mortos, a gente consegue destacar os famosos guerrilheiros lá, que é o ex-deputado, que é o Carlos Marighella, né? Marighella, isso. Que era da Ação Libertadora Nacional. E ele também foi ex-capitão do Exército Carlos Lamarca. Não, e o ex-capitão do Exército Carlos Lamarca. Ele também foi preso. Preso e morto, né? Quer dizer, ele foi morto, né? E ele participava da Vanguarda Popular Revolucionária. Agora a gente falando um pouco mais da economia, de como foi a economia no plano de Médici, foi implantado o Plano Nacional de Desenvolvimento, que é o PND, que foi idealizado pelo ministro da Fazenda, que até então era o Delfim Neto, naquela época, e o PND tinha como os principais metas era manter os baixos índices inflacionários e promover também um rápido desenvolvimento da economia. E foi durante o governo de Médici que ocorreu o chamado Milagre Econômico Brasileiro, no qual tipo, a taxa do crescimento do PIB saltou de 9,5%, que era o que tinha alcançado em 1969, para 14% em 1973. E a inflação, ela passou de 13,3% em 1969 para 15,6% em 1973. E o início desse milagre econômico estava na criação da gestão do presidente do Castelo Branco, que ele fez o programa lá de ação econômica do governo, que é o PAEG, e é muito interessante porque nesse PAEG ele cortou os gastos públicos, ele também fez uma abertura do capital exterior e promoveu também uma abrangente reforma fiscal, tanto fiscal quanto financeira e tributária. Ou seja, essas medidas elas ajudaram a diminuir a inflação e elevaram a arrecadação pública, seja por impostos ou investimentos. E, entretanto, né, o PAEG ele também promoveu a contenção dos salários dos trabalhadores. Ou seja, os salários não acompanhavam o aumento da inflação. Isso é bom, porque não importava o quanto a inflação ela aumentaria, os salários eles não despencariam. Entendeu? E dessa forma, a gente pode dizer que os principais fatores que favoreciam esse milagre econômico foram um forte incentivo à entrada de capitais e investimentos estrangeiros no país e também os constantes empréstimos feitos no exterior pelo Brasil, que foi especialmente junto ao Fundo Monetário Internacional. O capital estrangeiro que chegava aqui no Brasil, ele era bem distribuído
entre as empresas privadas brasileiras para empresas privadas estrangeiras, né, que é as multinacionais, e as empresas estatais. E com isso, nas empresas privadas e brasileiras, é, ficavam responsáveis por na produção têxtil e do processamento de alimentos, ou seja, era bens de consumo não duráveis. Já as empresas multinacionais, elas eram voltadas para as indústrias de eletrodomésticos, máquinas e automobilísticos. E isso são os bens duráveis, a gente pode denominá-los de bens duráveis. E as empresas estatais, que é o último tópico, elas voltaram para os setores, eram voltadas aos setores de segurança nacional, envolvendo indústria pesada, geração de energia, telecomunicações e também a indústria bélica. E o milagre econômico ele aconteceu nos custos da classe mais baixa, né? Como não é muito diferente que nunca foi diferente aqui no Brasil. Ou seja, tipo, o crescimento econômico ele favoreceu a concentração de riqueza na mão dos poucos, né? Foi acompanhado tipo por uma melhora, não foi, né, acompanhado por uma melhora nos indicadores sociais. E desse jeito, o Brasil ele teve um forte desenvolvimento industrial, mas tipo, não adiantava nada, sendo que ele estava apresentando baixos índices de saúde, de educação e de habitação. E assim, a economia ia bem, mas tipo, o povo, ele estava indo de mal a pior. Então, o governo brasileiro, ele tratou de explorar positivamente os bons resultados da economia, lançando campanhas para fixar a imagem do Brasil como uma grande potência econômica. E nesse sentido, foi criado uns slogans ufanistas que diziam assim: ah, esse Brasil é o país que vai para frente, ninguém segura esse país, para frente Brasil. Tinha também aquele lema lá: Brasil, ame-o ou deixe-o, entendeu? E o auge da campanha publicitária oficial, ele foi atingido quando a seleção brasileira de futebol, eles ganhou o tricampeonato na Copa do Mundo em 1970, que foi disputada lá no México. E assim, o governo, ele meio que se apropriou dessa conquista da Copa do Mundo como representação do sucesso nacional, como se fosse, tipo, a prova da eficácia do regime militar. Tipo, nossa, a gente ganhou a Copa do Mundo, então a gente é bom, né? O regime militar é bom, ele é eficaz e funciona. E é importante destacar também que durante esse período de milagre econômico, foram construídos obras faraônicas, que era, tipo, para simbolizar, né, a grandiosidade nacional. E algumas dessas obras foram, tipo, a usina hidrelétrica de Itaipu, na fronteira do Brasil com o Paraguai, a ponte Rio-Niterói e a rodovia Transamazônica. E essa rodovia Transamazônica também, ela é tipo, até hoje, né, o pessoal ainda fala que ela vai ser terminada de construir. E essas obras, elas, tipo, foram chamadas de faraônicas em virtude, tipo, dos tamanhos e dos custos exorbitantes, porque foi muito caro. E o milagre econômico, ele, tipo, não durou muito tempo, ele só durou a partir de 1973, quando teve o início da primeira crise do petróleo, que aí começou a provocar uma alta nos preços desse produto. E aí, tipo, o milagre econômico daí acabou. E a economia mundial, ela estava se destabilizando, né? E a economia brasileira, ela sofreu um grande impacto porque a gente dependia, tipo, muito fortemente do capital externo, ficando assim refém das instabilidades internacionais. E dessa forma, a inflação ela começou a subir muito e a dívida externa do Brasil ela se elevou muito em grandes níveis, em grandes proporções. E agora para finalizar esse breve resuminho que eu fiz, tipo, a gente pode falar que em 15 de janeiro de 74 foi realizadas as primeiras eleições indiretas para escolher o sucessor de Médici. E dessa vez foi escolhido por um colégio eleitoral. Um colégio eleitoral que foi composto por membros do Congresso e delegados das assembleias legislativas.
dos estados. E assim, como determinava a emenda número 1 da Constituição de 1967. Boa tarde, me chamo Gustavo Ribeiro e agora vou dar a conclusão sobre o governo Médici. O governo Médici ficou lembrado em maior parte devido ao Plano de Desenvolvimento Econômico, que consistia em manter baixos índices de inflação, promovendo um rápido desenvolvimento da economia. Nesse governo dele houve o acontecimento chamado de milagre econômico brasileiro, que foi quando o crescimento do PIB foi de 9,5% ao ano para 14% ao ano no fim de seu mandato. O plano tinha ideias de corte de gastos públicos, abertura para capital exterior e reforma tributária. Ou seja, todo esse milagre econômico que ele conseguiu, devido à abertura de capital exterior, foi bem devido aos capitais exteriores que a gente conseguiu. Mas, porém, como nem tudo é um mar de rosas, o crescimento econômico favoreceu a concentração de bens nas mãos de poucos, favorecendo assim a desigualdade social. O Brasil teve um forte desenvolvimento industrial, porém apresentou baixos índices na educação, habitação e saúde. Ou seja, ele conseguiu fazer a economia melhorar, porém como? Grandes empresas do exterior investiam no Brasil e investindo, vamos supor, a BASF veio para o Brasil, a BASF emprega mais de, 5 mil pessoas aqui. Aí a BASF decidiu sair. São 5 mil famílias que podem ficar desempregadas. A gente criou uma dependência do capital exterior. Mais ou menos assim. E tudo isso que ele conseguiu foi feito em base do quê? Ele fez diversos marketings para o Brasil ficar bem visto lá fora. Um deles foi os slogans. Brasil, esse é um país que vai para frente. Ninguém segura este país. Para frente, Brasil. E uma polêmica frase que acabou por voltar para o Brasil agora nesse ano de eleições, e acredito que até em 2018 também voltou, foi o Brasil, ame ou deixe. Por outro lado, essa mesma época de euforia também foi marcada pelo auge da violência empregada contra opositores do regime. Prisão, torturas e assassinatos se avolumaram contra os guerrilheiros. No campo e nas cidades, o aparelho repressivo se sofisticava com o desenvolvimento de centros de informações e operações que comandavam o levantamento de investigações tais movimentos. Além disso, órgãos clandestinos como a OBAN, Operação Bandeirantes, e o Comando de Caça aos Comunistas, o CCC, davam apoio a essas ações. Ou seja, foi um ano que o governo dele aconteceu bem paralelo assim a nossa parte do Plínio Salgado, daquela galera que a gente estava vendo na matéria de português. E foi bem essa guerra mesmo que aconteceu. Com o objetivo de amenizar essa violência institucionalizada, o governo contou com ações e medidas que reafirmavam o espírito nacionalista e o desenvolvimento. Ao mesmo tempo, os instrumentos de censura garantidos pelo Ato Institucional número 5 estabeleciam o impedimento da publicação de matérias de jornal ou qualquer tipo de manifestação artística interessada em denunciar tais abusos. Ou seja, ele tentou amenizar, porém da maneira que fosse favorecer ele ao máximo, não favorecer ao povo ou quem estava protestando, ou quem estava sofrendo, né? Ele só, foi colocando debaixo do tapete, achando que ia sumir, mas não ia. Era de tal modo que milhares de cidadãos eram silenciados ou alienados dos abusos que sustentavam tal situação. Ao fim do governo, a euforia causada pelo crescimento econômico já começava a dar sinais de fraqueza. A extrema dependência com o quadro econômico internacional e a concentração de renda do período determinou a fraqueza da nossa própria expansão.
A crise do petróleo no mercado internacional, a elevação dos próprios juros na economia global e o agravamento das desigualdades socioeconômicas foram decisivos para que o milagre econômico tivesse curta duração. Ou seja, ele conseguiu, ele teve um estopim, porém, dependendo do capital exterior. O exterior, ou qualquer balanço, o nosso país é o primeiro a se ferrar. E ao fim de seu governo, mesmo após os sinais de fraquezas do milagre econômico, Médici aproveitou a prestigiada cadeira presidencial para indicar seu sucessor, que foi escolhido, Ernesto Geisel. Não sendo uma figura ligada à linha dura, aquela galera bem sinistra lá da ditadura militar, Geisel seria o responsável a arquitetar, em meio à vindoura crise da economia brasileira, o processo de desarticulação lento, gradual e seguro da ditadura militar. Lento, gradual e seguro da ditadura militar. Esse foi o nosso trabalho. Gostaria de agradecer a todos que estão ouvindo a gente nessa gravação agora. No magnífico anfiteatro da Praça dos Três Poderes, onde se levanta o majestoso edifício do Congresso Nacional, Brasília, a mais moderna e a mais jovem capital entre as nações do mundo, vive mais um grande momento histórico com a solenidade de posse do novo presidente da República Federativa do Brasil, General Emílio Garrastazu Médici, e do vice-presidente almirante Augusto Rademacher. Recebidos por uma comissão do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, os dois primeiros mandatários do povo são introduzidos no plenário entre palmas efusivas para tomarem assento à mesa ao lado do senador Gilberto Marinho, presidente do Congresso Nacional. As mais altas personalidades da República, todos os membros do Senado e da Câmara, do Poder Judiciário e representantes do corpo diplomático presenciam ao ato solene. Após prestarem juramento, que em última análise se resume na defesa da soberania brasileira em toda a sua plenitude, discursa o senador Gilberto Marinho sobre o significado excepcional da investidura e do momento da reafirmação democrática que o Brasil está vivendo. Prestado o compromisso, o presidente Médici e o vice-presidente Augusto Rademacher deixam o edifício do Congresso Nacional, passando em revista tropas da elite formadas na Praça dos Três Poderes.